Nesse momento, a mesa se desfaz e, com a palavra agora, nós teremos o jornalista e assistente técnico da diretoria da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Luiz Carlos Lopes, que discorrerá sobre o tema Mobilidade, Tecnologia e Inovação para Pessoas com Deficiência em Áreas Metropolitanas. Luiz, a palavra é sua pelos próximos 45 minutos. Obrigado. Bom, gente, bom dia. Bom dia, meu nome é Luiz, né? Eu sou jornalista, como ela falou. Trabalho no serviço público há 2 anos. Né? Fiz toda a minha carreira na iniciativa privada, né? Trabalhando em jornais, revistas e depois em empresas de assessoria de comunicação durante muito tempo. Então, eu sou um pouco novato no serviço público. Trabalhei durante 2 anos na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e agora estou na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, eu tenho uma visão muito mais externa ainda do que de dentro da máquina, digamos assim, né? E eu comecei a trabalhar, a estudar e a trabalhar, num período em que falar de acessibilidade era falar de concessões, né? As pessoas não havia a clareza sobre o direito da diversidade na sociedade brasileira, né? Se ainda hoje, isso eu estou falando de 30 e poucos anos atrás, né? Se ainda hoje você enxerga, ou muitas pessoas enxergam a acessibilidade como um direito em construção, vocês imaginam como era isso há 35, 40 anos atrás, né? Eu vou só aproveitar, antes de entrar diretamente no meu tema, falar um pouco em cima do que foi dito na abertura sobre inovação. A gente precisa ter 2 cuidados quando nós pensamos em inovação. O primeiro é não ficar focado exclusivamente em soluções tecnológicas, né? A primeira coisa que vem à cabeça quando você fala em inovação é um software novo, é uma plataforma nova, um equipamento, um robô que vai fazer eu levantar da cadeira e sair andando aqui pela sala, né? Primeira coisa, inovação não é isso. Inovação não é isso. E o segundo ponto, que acho que é bem interessante a gente discutir, é que inovação, às vezes, nada mais é do que uma mudança de postura mental. Todos os temas que hoje vocês ouvem na mídia, veem implantados, ações implantadas no poder público, pensadas para tornar a cidade mais acessível e a vida diária das pessoas mais simples, parecem coisas inventadas há pouco tempo. Se você, o cidadão médio, pode imaginar que só nos últimos 5 anos ou 10 anos esse tema tem sido discutido. E esse tema é discutido há mais de 40 anos. E as soluções que hoje são apresentadas como novidades existem há pelo menos 20 anos. Então, como gestores, né, como pessoas envolvidas diretamente com a gestão do Estado, dos municípios, né, das empresas de economia mista, acho que a principal reflexão que se pode fazer é: se essas soluções já existiam, ou se a problematização das questões já foi feita há muito tempo, por que não houve mudanças concretas, ou se houve num ritmo mais lento do que se poderia esperar? Eu acredito que a resposta para isso está na mudança de postura individual e coletiva. Na mente das pessoas, ainda não se automatizou a acessibilidade como algo, primeiro, necessário, segundo, viável, e terceiro, inevitável. E eu vou dizer por que essas 3 coisas. Porque ele é necessário, porque é viável e porque ele é possível. Ok? Então, primeira coisa, eu queria desmistificar algumas coisinhas
né? Há um tempo atrás, até uns 5, 6 anos, quando alguém ia falar do grupo das pessoas com deficiência, você utilizava pessoas com necessidades especiais, né? E como gestor, é importante a gente diferenciar isso, da pessoa com necessidade especial para simplesmente uma pessoa com deficiência. Por quê? Se você pensa nesse conceito de pessoa com necessidades especiais, você automaticamente cria um nicho ou um gueto. Então, eu vou construir soluções pensando naquele grupo específico de pessoas. Quando, na verdade, já é consenso acadêmico e mesmo em quem está envolvido com a prática dessa questão da acessibilidade, que o viés ideal não é o do nicho, não é de pensar soluções específicas para aquelas pessoas, mas sim para a sociedade como um todo. Soluções, sejam arquitetônicas, sejam de políticas públicas, que sirvam para todo mundo, inclusive para as pessoas com deficiência. E para pessoas com mobilidade reduzida, que é um conceito mais amplo, né? Quando eu estou falando de mobilidade reduzida, eu não estou falando só de uma pessoa em cadeira de rodas, ou de um cego, ou de um surdo, né? Eu estou falando de uma pessoa que tem dificuldade de acessar coisas. E pode ser uma sala, um edifício, um ônibus, um computador, um software, um conteúdo de um filme. Então, uma pessoa idosa, né, que tenha eu conheço muitas pessoas mais idosas que não conseguem ler a legenda de filmes no ritmo em que ela é apresentada. É uma dificuldade de acesso àquele conteúdo, né? Tem muitas pessoas também idosas que não conseguem lidar com teclado, com mouse. Então, isso é uma dificuldade de acesso. É um problema de acessibilidade, tanto quanto um degrau para mim. Essa visão mais ampla é que é importante a gente ter. Por quê? Porque quando vocês estiverem no seu dia a dia, nos seus locais de trabalho, propondo uma solução, você não vai estar pensando, não, mas nunca vem nenhum cego aqui, por que eu tenho que fazer isso? Né? Eu trabalho aqui há 4 anos, nunca entrou uma pessoa em cadeira de rodas aqui, para que eu tenho que botar uma rampa no lugar de um degrau? É porque você pode não ter percebido que as pessoas idosas têm dificuldade de subir aquele degrau. Que uma funcionária grávida também vai ter dificuldade de subir uma escada. Um cara atlético, extremamente atlético, que joga bola todo fim de semana, pode quebrar a perna e usar um gesso durante 6 meses. Ou menos, mas, né, ter uma cirurgia, ficar com problemas. Então, quando a gente está criando políticas públicas, pensando em acessibilidade, tem que seguir um conceito chamado desenho universal. Desenho universal não é só coisa de arquitetura. É uma concepção básica de como você vai iniciar um projeto. Quando vocês forem pensar um projeto em qualquer área, eu estou dizendo genericamente porque, obviamente, a gente não tem como saber de onde cada um de vocês vem, qual a função de cada um de vocês, né? Mas, basicamente, a ideia, a semente que eu queria colocar era essa, que em qualquer atividade, em qualquer projeto que for iniciado, é possível se inovar a forma de pensar e a forma de planejar. E isso é inovação. É você dar um passo para trás ou para o lado e enxergar o mesmo problema de outro ângulo. Não é pensar contratar uma consultoria para te dar uma sugestão tecnológica maravilhosa, porque isso está ao alcance da internet. Você consulta, faz pesquisas. Se você precisar de um hardware, né, digamos, um equipamento físico para solucionar uma plataforma elevatória para vencer 5 degraus da entrada de um prédio, isso já existe. Agora, na hora de conceber um projeto, você ter essa visão clara de que o público que vai estar participando, para quem você está direcionando aquela atividade, é a sociedade como um todo, e a sociedade como um todo é diversa,
aí você já mudou a forma de pensar. Você mudou a chave. E aí você inovou. Então, esse é o conceito básico de inovação, que eu acho que nessa questão da acessibilidade deve ser visto. Outra coisa que eu queria desmistificar, até aproveitando que vocês receberam um livretinho com dicas de relacionamento ou convivência, sei lá, isso varia. Essa publicação ela tem vários nomes diferentes, né, várias instituições e divulgam esse tipo de coisa. Eu, particularmente, tenho uma postura muito crítica com relação a isso. É importante, eu acho, a gente saber que, se você quiser ajudar um cego a atravessar uma rua, o ideal é que você fique à frente, dê o braço para ele se apoiar e atravessar. Não você pegar o braço dele e empurrar o sujeito para frente, né? É importante esse tipo de coisa. Mas, na hora que você faz um livrinho e diz dicas de relacionamento com a pessoa, parece que, olha, eu não quero nem me relacionar, porque esse cara é tão complicado, que se precisa ter manual para me relacionar com ele, né, eu prefiro ficar longe. Então, são facas de dois gumes. Então, a gente tem que dar uma informação básica, acho que é importante, mas também não é complicado. Eu estudei em escola pública a vida inteira, desde a infância. Quer dizer, tive uma fase na ACD, primeira fase da minha formação, até a segunda, terceira série, e depois fui para a escola regular, na época em que não se falava de inclusão, de educação inclusiva. Você tinha a PAI para ensinar crianças com deficiência intelectual, que na época se falava mental. Você tinha a ACD, lá na Escola São Francisco, para deficiência física. Você tinha lá o Lara Mara, o Dorina Novil, que na época era Fundação para o Livro do Cego, tinha a Fundação Padre Chico para os cegos, né, algumas escolas para surdos, e eram totalmente estigmatizados e isolados. Tá? Eu fiz parte de uma primeira geração que começou a estudar em escola pública, mesmo sem haver esse conceito da inclusão. E a inclusão se dava na prática. Às vezes era muito mais complicado para o professor, que não sabia como resolver aquelas situações. No meu caso, nem tanto, né? Mas no caso de um deficiente, uma pessoa que tem a dificuldade de comunicação, é muito complicado. Porque eu não sei se vocês conhecem a paralisia cerebral. O pessoal chama de PC. Né? Não é computador pessoal, não, nem Partido Comunista. Paralisia cerebral. São pessoas que têm o lado cognitivo perfeitamente preservado, só que apresentam dificuldades motoras e de comunicação. Você, às vezes, não consegue entender o que aquela pessoa está falando. E a leitura que se faz, muitas vezes, é que são pessoas com déficit intelectual. Quando, na verdade, eu convivi com pelo menos um aluno assim, que ele, para mim, era um gênio. Era superdotado, ele entendia de astrofísica com 15 anos, porque era autodidata, tinha estudado em casa, e os professores, às vezes, o tratavam como se ele tivesse um déficit intelectual, simplesmente porque ele tinha espasmos musculares e não conseguia falar direito. Então, para o professor, era mais complicado. Agora, para os alunos, para os colegas, em 1 mês, 2 meses de relacionamento, a coisa estava normalizada. Ajudavam, não precisavam ajudar, sacaneavam quando tinham que sacanear, e a coisa andava bem. Né? Então, tem que desmistificar também um pouco isso. Né? O relacionamento, você não precisa pensar 3 vezes para se relacionar com uma pessoa com deficiência. Mesmo cego, surdo, você encontra formas. É claro que tem tecnologias, e nós vamos falar disso, que facilitam essa comunicação. Né? Mas a realidade, o relacionamento não só é possível, como ele se dá na prática. Por isso que é importante que as pessoas estejam na rua, estejam na sociedade. Porque quanto mais elas ficarem em casa, mais elas ficarem isoladas, menos elas aprendem do mundo e menos o mundo aprende sobre elas. Né? E o poder público tem um papel muito importante nisso. Essa semana, na Secretaria de Direitos
da pessoa com deficiência, houve um seminário sobre empregabilidade da pessoa com deficiência no poder público. Porque hoje, no Brasil, nós temos uma lei de cotas que obriga as empresas acima de 100 funcionários a contratarem pessoas com deficiência numa proporção que vai de 2% até 5%, dependendo do número de funcionários daquela empresa. O Brasil deveria, por conta dessa lei de cotas, ter 1 milhão de pessoas com deficiência empregadas. Esse número não chega hoje a 320 mil. E o percentual ocupado da força de trabalho vem caindo. O percentual de pessoas com deficiência que compõem a força de trabalho do Brasil vem caindo, apesar da lei de cotas ter aumentado a fiscalização sobre o cumprimento da lei de cotas ter aumentado nos últimos 5 anos. É uma lei que existe já há 20 anos, mas ela simplesmente não era implementada. Nos últimos 5 anos é que houve um esforço maior dos órgãos do trabalho para implementar essa lei, né? Então, houve, no início, uma curva ascendente muito grande, né? Passou de muito poucas pessoas empregadas para 320 mil. Hoje, esse número já caiu. Nos últimos 2 anos, ele vem caindo. Então, é preocupante. E o governo, que é responsável por cobrar, e eu estou falando do governo nos 3 níveis, tá? Federal, estadual e municipal, que é responsável por cobrar da sociedade o cumprimento dessa cota, ele mesmo, muitas vezes, não oferece as vagas para as pessoas com deficiência, apesar dos concursos terem a sua cota, né? Historicamente, não houve essa oferta. Então, mais uma vez, por quê? Se a lei existe há 20 anos e nós estamos falando hoje dela como se fosse uma novidade, é porque não havia um posicionamento político, né, e uma força, o conceito não estava introjetado na cabeça dos gestores. Não está. Então, é outro papel que a gente tem a cumprir, trazer isso para o dia a dia. E saber que as pessoas que estão se candidatando ali a uma vaga, elas não querem só trabalhar no telemarketing. Porque um grande problema das empresas é esse. Você vê as empresas chorando na mídia, olha, a gente não consegue preencher as vagas, não conseguimos achar pessoas capacitadas. Um banco de dados, eu vou dar um número da prefeitura, porque é o que eu tenho mais na cabeça agora, né? Ainda não tenho o número do Estado de cor. No banco de dados da Secretaria de Trabalho do município, do total de pessoas, eram 15 mil, 10 a 15 mil pessoas com deficiência cadastradas, com seu currículo ali cadastrado. Metade dessas pessoas tinham, no mínimo, um ensino médio completo. E as empresas dizem que não conseguiam preencher vagas básicas. Qual é o diagnóstico e a explicação? As empresas não conseguiam preencher porque elas só ofereciam as vagas básicas, nos níveis hierárquicos mais baixos, com salários muito baixos. E essas pessoas nem sempre estavam dispostas a aceitar um trabalho abaixo da expectativa delas. Então, tem muita coisa para ser desmistificada nesse universo, né? Mas eu queria só dizer uma coisa. Bom, primeiro, eu queria pedir desculpas, que no início eu deveria ter falado isso. Qualquer momento, por favor, quem quiser falar, levante a mão, fale. Né? Eu acho, é chato ficar só falando e vocês só ouvindo, né? Eu queria colocar, eu vou passar agora para a minha palestra em si, que é uma transformação. Nós estamos falando de uma população que está exigindo direitos, né? Ela virou um agente social, uma categoria social importante, né? E eu vou contar um pouquinho da história, porque nós estamos falando de que há 30 anos se começou a falar disso. Em 1981, a ONU proclamou o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, já faz 30 anos que, internacionalmente, essa questão está sendo colocada, né?
E eu tenho esperança que isso se torne algo mainstream, que a gente fala, quer dizer, uma coisa que esteja no dia a dia das pessoas, porque em 92, não sei se vocês lembram, talvez muita gente lembre, houve no Rio de Janeiro uma conferência chamada Eco 92, né, que foi a primeira vez que se falou no Brasil sobre a questão ecológica, do meio ambiente, etc. Né? Na época, isso era visto como coisa de hippie. Né? O pessoal lá de Woodstock, que não tinha perdido as esperanças, tal, achou uma nova bandeira, que é a ecologia, vamos salvar o planeta, salvar as baleias, o panda, né, o bichinho lá bonitinho, que não serve para nada, mas vamos salvar. Né? Tinha essa coisa, essa visão preconceituosa sobre as preocupações com o meio ambiente. Hoje, o meio ambiente ele faz parte não só das preocupações dos governos, como das empresas. A sustentabilidade é condição de sucesso para os negócios das empresas. Então, houve uma mudança de paradigma total. E nós estamos falando de quantos anos? O mesmo período. Então, ainda tem esperança de que essa questão da acessibilidade consiga, e a acessibilidade vista do ponto de vista da mobilidade reduzida, da população como um todo. Né? Eu estava até comentando com o Roberto, ontem eu participei de uma discussão no Instituto dos Arquitetos do Brasil sobre acessibilidade. E, curiosamente, algumas pessoas que estavam ali não estavam preocupadas com a acessibilidade. Elas estavam na reunião não por conta da deficiência, não por conta da terceira idade, mas por conta dos ciclistas. Porque, para eles, era uma exclusão o fato de as ruas não estarem preparadas para receber o ciclista, as estações de metrô só agora começando, né, os terminais de ônibus, eles queriam colocar as bicicletas dentro do ônibus e não havia como. Então, é uma questão de acessibilidade também. Então, é esse conceito mais amplo, só quando a gente tiver isso claro, é que a acessibilidade vai deixar de ser uma coisa voltada para a deficiência e vai ser algo visto como um elemento necessário para a sociedade. O ideal seria que não eu estivesse aqui falando disso, né? Que qualquer pessoa da gestão pudesse falar de acessibilidade. Né? Porque não é uma coisa que afeta... Eu sou um outdoor ambulante, ok. Né? Perfeito. A Mara também. Né? A Mara vai poder falar, inclusive, da mudança. Quer dizer, é uma pessoa que não tinha deficiência e passou a ter, já na idade adulta. Eu tive desde criança, eu tive pólio, uma doença que está erradicada desde 89. Então, na verdade, eu sou uma espécie de tiranossauro. Né? Daqui a pouco eu estou extinto. A categoria inteira está extinta. Mas tem outras, infelizmente, tem outras categorias de deficiência que vão continuar aparecendo por falta de investimento em saneamento básico, por falta de vacinações, falta de cuidados pré-natais, enfim. E agora, ainda mais por conta de violência urbana, que é a grande epidemia. Né? Você deixou de ter poliomielite, algumas doenças infecto-contagiosas, deixou de ter problemas de pré-natal, etc. Mas, infelizmente, a sociedade ganhou essa nova fabriquinha de deficientes, que é o trânsito e a violência urbana. Tá? Mas o importante para a gente, que está... Eu que estou com contato direto com isso há 48 anos, né, é que houve uma grande mudança de comportamento da sociedade já. Né? O que falta agora é isso vir para o dia a dia da gestão. Né? Os teóricos já estão discutindo isso há muito tempo e acho que falta isso. O próximo passo é justamente vocês, as pessoas que estão na gestão, praticarem essa mudança de posicionamento mental e começar a tratar todas as questões sob um ponto de vista acessível para todos. Tá? Então, vamos lá. Eu queria mostrar para vocês rapidinho o que é que mudou nesses últimos anos. Né? A primeira coisa, quando a gente pensa na questão da deficiência
e aí agora eu vou falar especificamente de deficiência, né? É o distanciamento entre o que é tido como normal e o que é anormal, né? O que está fora da curva. Primeiramente, muitas pessoas, quando fazem política pública, pensam no tal do cidadão médio. Vocês já devem ter ouvido muito isso. O público médio tem 30 anos, ou, né, o público médio é formado por pessoas da classe C e D e tal. Primeiro, esse conceito de público médio, ele é puramente estatístico, muitas vezes, né? E ele está, às vezes, totalmente dissociado da realidade. Quando eu vou projetar uma cadeira, por exemplo, né, uma cadeira, qualquer uma dessas que vocês estão sentados, dá para dizer que essa cadeira é confortável para todo mundo que está aqui? Tem gente que é um pouco mais larguinha, né? Tem gente que não consegue, que é canhoto, como ela está lembrando, e aqui a prancheta é só do lado direito. Aqui, acho que não é o caso, mas há um sofá, que a minha mulher, que é baixinha, fica com as pernas balançando, não consegue se apoiar. Para dirigir alguns carros, ela não alcança o pedal direito. Outros já têm quase 2 metros e pouco de altura. Certamente, se eu colocar a seleção brasileira de vôlei sentada nessas cadeiras, eles vão se sentir desconfortáveis. Então, essa questão do homem médio, do ser humano padrão, é ficção científica. É ficção. Então, primeiro, isso é importante, a gente pensar que, para uma simples cadeira, né, você já tem uma série de dificuldades de usabilidade, que é um termo que está um pouquinho na moda ultimamente, né? Mas, de qualquer forma, a sociedade é composta por pessoas diferentes. E nem sempre a relação entre a sociedade e as pessoas diferentes, né, ela é tranquila. Então, nós vamos lá para a Grécia Antiga, né, berço da civilização, né? Muitas pessoas usam até hoje como ideal, né, da democracia direta, enfim. Havia um costume muito singelo na Grécia, que as pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência, elas eram singelamente precipitadas, né? Elas eram jogadas pelo precipício. A palavra, o termo, né, não se precipite, vem disso. Você, por favor, não chegue muito perto, não dê um passo além da borda do precipício. E as pessoas eram precipitadas, né, nesse sentido. Não sei se vocês viram recentemente aquele filme Os 300 de Esparta, né? Tem um personagem que eu esqueci o nome dele, que ele tem uma deformação, ele nasceu com deformação física e tal, e ele escapou de ser precipitado, né? Porque ele era filho de um general, enfim. E a gente vai voltar a falar desse filme depois. O próximo, por favor. No cinema, né, a arte é uma das formas mais interessantes de demonstrarem como a sociedade enxerga alguns dos seus elementos. No passado, as grandes obras, no caso literária, no Corcunda de Notre Dame, uma obra literária que foi adaptada várias vezes para o cinema. O Quasimodo, que é o personagem principal, aparentemente você fala, não, ele é o herói do filme. Ele tem um coração bom, é um ser totalmente puro, etc. Só que, se vocês pensarem na história, o que acontece com ele? Ele, primeiro, ele é isolado, ele é um ser que não tem contato com a sociedade, ele se apaixona por uma mulher bonita, né? E essa história, que vai se desenrolando de uma forma interessante, ela tem que ter um desfecho, né? O herói, ou ele fica com a mocinha, né? Geralmente fica com a mocinha nos filmes, nas histórias. O Quasimodo, ele morre. Por que ele morre? E isso se repete em várias histórias. Porque
não havia, na época em que a história foi escrita, uma perspectiva de um ser com um tipo de deficiência como a dele ter uma interação social, ter um papel na sociedade. O próprio autor, mesmo querendo fazer denunciar o preconceito, né, a hipocrisia da sociedade humana, ele não tinha como encerrar essa história com um final feliz. Porque era inconcebível que ele pudesse ficar com a mocinha, ou que ele pudesse ter um papel social, que ele pudesse ser aceito pela sociedade. Então, qual é a saída literária para isso? Ele morrer. Então, você continua achando ele uma pessoa maravilhosa, você fica com raiva da sociedade que o rejeitou, mas você deixa claro que ele não tinha um papel, que a sociedade não o admitiria. Então, a saída estética, poética, é fazer com que ele morra. Né? Vamos para frente? Outro preconceito que se tinha muito, e também, mais uma vez, a literatura e a arte ajuda a gente a pensar um pouco em cima. A pessoa com deficiência não tem um lugar na sociedade, até porque ela se revolta contra a sociedade. Né? E vocês vão pensar, a gente pode fazer um paralelo muito grande com a questão das outras minorias, quer dizer, muita gente ainda diz, não, o negro é que tem preconceito, porque ele quer se isolar, ele fica exigindo seus direitos de uma forma isolada. O negro tem mais preconceito contra ele mesmo do que o branco. As pessoas falam isso. Por quê? É uma forma de você também tirar o corpo fora. Né? E não admitir que existe um preconceito na sociedade. O Fantasma da Ópera, ele ganha essa deformação num acidente, eu não sei se todo mundo conhece a história, né? E depois ele passa a se vingar, matando todo mundo que ele considerava culpado pela deformidade dele. Né? E, mais uma vez, no final, ele morre. Também, porque ele também não teria como se inserir na sociedade, ainda mais depois de tê-la confrontado, né, praticando crimes, etc. Isso, nós estamos falando de obras do século XVIII, XIX, enfim. Recentemente, houve uma mudança, né, nessa postura. Ainda tem resquícios, mas você tem uma mudança que a gente pode ver no próximo slide. Né, ali, à esquerda, nós temos nosso amigo Al Pacino, como um personagem cego no filme Perfume de Mulher, dançando um tango maravilhosamente com uma mulher não menos maravilhosa. E aqui, do lado direito, a Aline Moraes interpretando na novela Viver a Vida, é isso, né? Eu não me lembro o nome da novela. Um papel principal, né, de uma pessoa tetraplégica. Foi a primeira vez. Historicamente, sempre tem personagens com deficiência em filmes e novelas, etc. O que é que mudou? E a mudança importante, qual é? Essas personagens, antes, no final da novela, se elas eram personagens principais, elas sempre ficavam boas. Elas sempre eram curadas milagrosamente, de alguma maneira, né, para o final ser feliz. Nesse caso da novela, foi muito interessante porque a personagem foi criada em cima de uma pessoa real, chamada Flávia Sintra, que é repórter do Fantástico, vocês devem ver de vez em quando ela fazendo umas matérias. Ela inspirou esse personagem. Né? E ela se tornou consultora da Globo durante a novela. Inclusive, ela treinava a Aline como se posicionar fisicamente, etc. E ela fez uma exigência só para o autor. Falou, ok, eu vou fazer a assessoria, te dou todas as dicas, tudo que você precisar, desde que você me prometa
que ela não vai sair andando no final da novela. Oi. Plaza e sou mãe de uma cadeirante também, né? Então, Luiz, eu achei assim tão importante a novela abordar a questão, né, ter uma protagonista deficiente, mas eu não sei seu ponto de vista. E o que eu achei uma pena, talvez seja um início, né, e depois eles evoluam, que tenham mostrado uma menina riquíssima, podendo montar uma clínica de fisioterapia dentro da sua casa, que está muito longe da realidade atual, né? Então, eu acho que já é um avanço, mas eles podiam mostrar também uma próxima novela, um episódio, uma mãe de baixa renda que tenha que levar o seu filho no ônibus, na CD todo dia. Eu acho que isso também falta. Eu não sei sua opinião, eu acho que foi um avanço, mas uma pena que tenham abordado uma pessoa extremamente rica e cheia das possibilidades. Queria ouvir tua opinião também. Não, em primeiro lugar, quer dizer, é uma novela, né? E novelas, em geral, são ruins, como texto, como reprodução da realidade. Isso para começar. Então, eu não assisti a novela, mas só por dever profissional eu vi alguns capítulos. Assim, não acompanhei nada. Mas eu acho realmente isso. Além do processo todo ter sido muito rápido, né? A evolução clínica dela foi muito rápida, mas aí a desculpa é até o tempo, que você tem que condensar em 7 meses, 2 anos de história, sei lá. Então eles têm essa desculpa. Eu acho também a novela ela tem os seus limites, quer dizer, ela tem os seus cânones, digamos assim. Né? Ela tem que ter o Romeu e Julieta, tem que ter os irmãos gêmeos que não se conheciam, né? Aquele monte de clichês. Então, entre um clichê e outro, que são meio obrigatórios ali, às vezes eles encaixam alguma ideia boa e criativa, mas eu concordo que realmente a realidade foi mostrada uma realidade de classe média alta, que não está ao alcance de todo mundo. Né? Mas o importante, eu acho, dessa mudança de paradigma é esse, que, apesar de ter mostrado uma mocinha sofredora, até exagerada em alguns momentos, ali, algumas dificuldades, só o fato dela ser uma personagem principal, né? E de ela não ser apresentada como vítima o tempo todo, não ter conseguido, não ter necessariamente passado por uma recuperação milagrosa para chegar no tal do final feliz e inevitável das novelas, já foi um avanço. E apresenta uma mudança de postura um pouco da forma como a figura da pessoa com deficiência é representada. Né? É uma evolução. Então, o que é que mudou, né, nesse período? E por que essa mudança vem acontecendo? Vamos lá, próxima. Isso tudo é um processo que a gente pode traçar paralelos com toda a evolução dos direitos das minorias no mundo. Né? Lá nos anos 50 e 70, nesse período dos anos 50 e 70, você tem uma grande mudança na Europa e nos Estados Unidos, em consequência das guerras, da Segunda Grande Guerra Mundial, né, 39 a 45, e depois das guerras que principalmente os americanos, né, quase não gostam de fazer guerra, fizeram na Coreia, no Vietnã, principalmente essas duas. Tá? O que aconteceu nesse período? E a gente, quando fala de política pública, você faz sempre política pública para atender alguma demanda. Né? E qual foi a nova demanda que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial? E nos anos 50, por conta das outras guerras? Um grande número de jovens americanos e europeus que iam lá, teoricamente, defender o seu país e que voltavam para casa sem uma perna, sem enxergar de um olho ou dos dois, surdos, em cadeira de rodas. Né? Isso criou um ônus para o governo, quer dizer, ele foi cobrado, o governo americano e os governos europeus no pós-guerra foram muito cobrados para dar algum tipo de solução, né? Algum tipo de suporte para aqueles jovens. Né? As famílias disseram, poxa, você tirou
o garoto aqui que estava indo para a escola para defender o país, e olha o que você me devolve. Né? Uma pessoa... Onde esse rapaz vai trabalhar? Onde o meu filho vai como é que ele vai viver? Como é que eu vou sustentar meu filho? Né? Começou a acontecer o quê? Os governos começaram a dar algum tipo de resposta para essas questões. Então, a área fisioterápica, por exemplo, a área de reabilitação, evoluiu muito. A área médica, e principalmente, particularmente da reabilitação, evoluiu muito nos Estados Unidos e na Europa por conta disso. As próteses também começaram a evoluir, né? Pernas artificiais, lá no comecinho era de madeira, depois passou para um material melhorzinho de plástico, enfim, né? Até chegar nessas de fibra de carbono. Hoje, que eu não sei se vocês viram, um corredor sul-africano, né? Que vai conseguir disputar um mundial junto com as pessoas sem deficiência, pela eficiência tecnológica daquele produto, né? E, lógico, competência muscular, física, técnica dele. Mas esse movimento todo começou lá nos anos 50. Né? Particularmente, paralelamente, o que aconteceu? Outros segmentos da sociedade também começaram a reclamar os seus direitos. Então, não é à toa que os movimentos de defesa das pessoas com deficiência começaram junto ou paralelamente aos movimentos pelos direitos das mulheres, dos negros, dos homossexuais. Né? É o mesmo caldo de cultura que gerou tudo isso. Tá? As pessoas começaram a se organizar para exigir seus direitos. E houve uma mudança importante, também significativa, que, principalmente na época da Guerra do Vietnã, houve um movimento de contracultura, né, que se concentrou muito nos jovens. Então, os jovens estavam pedindo mudanças na sociedade americana e europeia. Na França, na Inglaterra, né, mudança de comportamento, postura, uma ruptura mesmo com as gerações anteriores. E os jovens que voltavam do Vietnã estavam inseridos nesse mesmo contexto. Então, começou a acontecer o quê? Organizações de jovens ex-militares, veteranos de guerra, né, com deficiência, que começaram também a exigir seus direitos. E uma das primeiras associações desse tipo foi a American Paralyzed Association, AAA, que não é nada com Alcoólatras Anônimos. E eles começaram a exigir também soluções e fizeram pontes com os profissionais da área do direito e da área da arquitetura. Então, você começou a ter conversas entre grupos de pessoas com deficiência e profissionais de alguns segmentos que podiam dar um suporte mais imediato. Tá? E aí você tem a origem do quê? De normas técnicas que explicam, olha, você tem que ter uma rampa com 8% de inclinação. Senão é difícil uma pessoa conseguir subir sozinha. Né? Você tem que ter portas de, no mínimo, 80 centímetros, para que uma cadeira de rodas ou uma pessoa com muletas passe tranquilamente. E no Brasil nós ainda temos fabricantes de porta de 60. É impossível você entrar. Né? Então, o que é que custa na hora que você vai fazer um projeto? Não aceitar. Peraí, essa portinha aqui, foi falado da CDHU, quer dizer, que introduziu o conceito do desenho universal agora nas habitações de interesse social, né? E o custo, o aumento do custo, você transformar um apartamento de não acessível em acessível, ele é muito pequeno se for feito no projeto. E ele é muito caro se tiver que ser feito a posteriori. E, às vezes, é inviável até, se ele for tentar ser adaptado depois. Então, voltando àquilo que eu falei no início, se essa ideia da acessibilidade estiver já na cabeça da pessoa, né, com a condição sine qua non, quer dizer, eu não vou fazer uma casa sem janela. Eu preciso deixar entrar a luz do sol. Né? Por que eu vou fazer uma porta de 60 centímetros? Se isso fizer parte do conceito básico, não só do arquiteto,
mas também da pessoa que encomendou a obra, né? Os problemas vão deixar de existir na origem. E lá na frente, eu não vou ter que corrigir. Como eu estava conversando com o Roberto, no momento em que você tem que usar a lei, né, uma lei, para você mudar uma realidade, uma coisa que já está pronta, além de ficar mais caro, você também abre portas para quê? Para corrupção, né? Para o fiscal que vai dar um jeitinho para não aplicar a multa. Né? E aí as coisas ficam complicadas, a sociedade fica travada na busca pelo direito. Bom, então vamos lá. Voltando, começou a haver essa interação entre os profissionais de arquitetura, de direito, de outro segmento da educação, com os grupos de pressão formados por pessoas com deficiência. Pode avançar. Esse movimento que chegou lá nos anos 70, na Europa e nos Estados Unidos, desembarcou aqui no Brasil uns 10 anos depois. Então, por volta de 80, 81, quando a ONU também declarou o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, esses conceitos chegaram aqui no Brasil. Principalmente pela via da arquitetura. Foi o primeiro segmento profissional que se preocupou mais com a questão da acessibilidade foram justamente os arquitetos. E aí você começou a ter uma série... esse conceito do desenho universal veio para as universidades, as normas técnicas começaram a ser criadas, né, em 83, a primeira, revisada em 94, em 2004, agora tem uma série de normas específicas que são desenvolvidas, né, e com revisões sistemáticas. Em São Paulo, a cidade de São Paulo, o Código de Edificações de 93 já previa a acessibilidade. Então, quer dizer, quando a gente fala, isso é uma questão nova, não é nova, nem na lei ela é nova. O que falta é fazer parte entrar na mente, ganhar o coração e a mente das pessoas. Principalmente a mente, né? Porque a história de coração também é meio... Você, eu acho ótimo, adoraria fazer, nossa, seria perfeito se o mundo fosse assim. Tá bom, mas você bota 10% a mais aí no orçamento para fazer a acessibilidade? Infelizmente não dá. Então tem que estar na cabeça, tem que estar na mente da pessoa. Ele tem que saber que com aquele gasto que ele vai fazer a mais para adaptar, seja lá o que for, seja um software, seja uma edificação, ele vai dar uma usabilidade maior. Ele vai estar atendendo um público maior. Não só porque a lei exige, né? Mas porque aquilo vai ter um uso público e social, tem um componente social. Até uma obra privada tem um componente social, né? No Brasil, a empresa, pela Constituição, ela tem que cumprir um papel social. Ela tem, lógico, ela tem o direito de ter lucro, mas ela tem que cumprir um papel social também. Isso é a Constituição do Brasil. Como eu te falei, a lei de cotas chegou em 91. Né? Então, desde 91, nós poderíamos ter mais pessoas trabalhando. E não temos, simplesmente porque é uma lei que foi criada, foi aprovada e ficou meio que esquecida. E até hoje, o gestor de RH de muita empresa ignora. Só na hora que vem um fiscal do Ministério do Trabalho cobrar é que ele vai fazer alguma providência. Então, os movimentos sociais também chegaram no Brasil, começaram a se organizar melhor a partir dos anos 80. Então, nós estamos falando já também de quase 30 anos. Pode ir. A Constituição Brasileira de 88 já introduziu vários elementos, né, com os direitos da pessoa com deficiência. Pulando para 2007, a ONU criou a Convenção Internacional, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e essa mesma Convenção de 2007 foi incorporada em 2009 como uma emenda à Constituição Brasileira. Então, é um direito assegurado, é como se fosse um parágrafo da nossa Constituição. Por favor, pode ir.
O que mudou com isso tudo? Quer dizer, esse movimento, os movimentos sociais se organizando, o arcabouço legal que se criou, né, em cima disso, permitiu uma mudança de paradigma importante. O que era visto como um favor, eu vou fazer isso, poxa, eu sou uma pessoa com bom coração, eu vou fazer uma rampinha aqui, porque tem o seu fulano ali, o pai do Antônio, que vem sempre aqui na minha padaria, então eu vou fazer para ele. Né? Deixou de ter esse aspecto de um favor direcionado para um nicho para virar um direito. Então, não importa que eu não tenha um cliente com deficiência, eu posso ter, um dia vai aparecer. Então, eu preciso ter ali, né, um espaço adequado. Outra mudança importante foi a passagem da visão de fazer adaptações para a ideia de você já projetar com inclusão, de uma forma inclusiva. Né? Não se espera primeiro ter o problema para depois tentar corrigir. E o terceiro e mais importante é que passou-se de um momento em que a deficiência era concentrada na pessoa para outro em que agora a gente começa a ver a deficiência do ambiente. Ou seja, se eu não consigo andar pela cidade, a cidade é que tem um problema, não eu. E isso é fundamental. Né? É a principal mudança de paradigma. E que tem a ver com a gestão, com o dia a dia de quem está dentro do governo. Né? Não enxergar puxa, eu vou ter que me preocupar também com isso. Eu já tenho que ensinar os meninos da escola. Eu já tenho que comprar material escolar. Eu já tenho que ter professor motivado, treinado, capacitado. Eu ainda vou ter que me preocupar em comprar equipamento, livro em braille, fazer rampa. Vai, porque a escola é para todos. E se você não fizer isso na hora do planejamento, você vai gastar mais. Então, essa é a mudança de paradigma principal. E isso é inovação. É você mudar a tua mente para focalizar essa questão vista de um ponto de vista mais... não sei se vocês viram, vou voltar a falar de cinema, um filme antigo chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Qual era a grande mudança emblemática ali que aquele professor propôs para os alunos? Subam em cima da mesa. Para quê? Para ver o mundo de um ângulo diferente. Para ver as coisas de um modo diferente. E é isso, é dar um passo para trás, para cima, para frente, ao lado. E tentar enxergar um todo, né, de uma forma maior. Pode avançar? Bom, vamos lá. Só lembrando, a ONU também instituiu, quase sempre há grandes encontros internacionais, e a nomenclatura atualmente utilizada, quando você vai falar de uma pessoa que tem deficiência, é exatamente isso, pessoa com deficiência. Né? Nos documentos, assim, não se usa mais expressões como pessoa com necessidades especiais. Né? O termo que hoje se utiliza é esse, pessoa com deficiência. Né? E quando você vai falar de um cego, é uma pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, etc. Ok? Pode ir? Quando eu falei de desmistificar algumas coisas, primeiro, é muito importante desmistificar a ideia de que você está falando de um nicho muito pequeno, né, de uma minoria. Porque no Brasil, nós temos cerca de 25 milhões de pessoas com deficiência. É um número bem considerável, maior do que a população de muitos países. Só na cidade de São Paulo, são 1.200.000 pessoas, mais ou menos. Né? No Estado, 6 milhões. E o Banco Mundial o Banco Mundial promoveu recentemente uma pesquisa mundial, internacional, que calcula em 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, não dá para a gente ficar falando de minoria. Né? Não, o mundo tem cerca de 7 bilhões e meio
de habitantes, nós temos 1 bilhão com algum tipo de deficiência. E desses 1 bilhão, pelo menos 200 milhões, segundo o Banco Mundial, têm dificuldades extremas de acesso tanto à saúde, quanto à educação, quanto ao emprego. Ok? A próxima. Bom, como gestores, há 3 áreas que são extremamente sensíveis e a gente precisa dar uma atenção muito especial. A questão da educação, do transporte e da mobilidade urbana e do emprego. Por que esse tripé? Eu vou contar até uma coisa mais pessoal. Quando eu era criança, eu era visto, as pessoas me olhavam de uma maneira muito estranha. E eu não sabia, eu como criança não entendia por quê. Né? Até porque eu estudei na CD com várias crianças com deficiência e tal. Mas quando eu estava fora desse ambiente protegido, eu achava estranho por que as pessoas me olhavam na rua de uma maneira, algumas com pena, outras até com um certo asco, assim, uma coisa meio não querendo chegar perto, outros solícitos demais, querendo agradar demais, tal. E eu cresci nesse ambiente, né, na adolescência também, tal. Estudei, fiz faculdade, me formei e comecei a trabalhar. E era muito curioso que quando eu me apresentava como profissional, a forma como a pessoa olhava para mim mudava. Né? E isso não é um mérito meu, é uma circunstância. Né? Por quê? Porque ainda lá nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas não imaginavam que alguém com deficiência severa pudesse exercer uma atividade fora de uma proteção. Quer dizer, eu não estava ali trabalhando para o governo, numa lei de cotas, não. Eu estava no mercado de trabalho, concorrendo com qualquer outro, e eu estava entrando na sala dele como um profissional. E a forma como ele me tratava mudava. Uma vez até foi engraçado que eu entrei numa multinacional, fazer uma entrevista com um empresário, me apresentei para a secretária e falei, eu sou o Luiz, né, vim falar com o doutor fulano. Apesar de eu ter marcado a entrevista com ela, por telefone, em nome do jornal, ela não associou, ela não imaginou que eu pudesse ser o Luiz que estava na agenda. Então, falou, seguinte, é sobre doações é outro diretor que cuida. Né? Na hora que eu falei, não, eu sou o Luiz, acabei de falar com você do jornal X, ela mudava totalmente a cara dela. Né? E eu notava que ela avisava o empresário, né? Antes, para ele não dar o mesmo fora, o mesmo tipo de coisa. Por que contei essa historinha? Porque, para a pessoa com deficiência se posicionar e entrar no mercado e conseguir virar um cidadão, esse tripé é fundamental. Se eu não tiver educação, para começar, né, a minha competitividade vai ser muito pior. Né? Eu não consigo um trabalho braçal. Para mim, a educação é fundamental para eu ter um lugar na sociedade. Né? Só que, para eu estudar, eu preciso conseguir me deslocar pela cidade. Eu preciso ter condições de transporte. Eu preciso ter mobilidade urbana. Eu preciso poder sair da minha casa, andar pela calçada. Eu preciso de uma lei que garanta que na escola ou no emprego eu tenha um ambiente acessível. Né? E se eu conseguir vencer essas etapas e chegar no mercado de trabalho, eu vou virar o quê? Um consumidor. Né? Que é a posição máxima na escala social. Não é o cidadão, é o consumidor. Né? Porque o governo tem que cuidar do cidadão, agora o empresário tem que cuidar do consumidor. Né? E se eu conseguir consumir, se eu der lucro, o sujeito vai investir para ampliar as condições de acessibilidade do local. Né? Então, é o tal do ciclo virtuoso, aplicado na questão da acessibilidade. Né? Para eu virar um cidadão de fato,
né? Não, eu tenho meus direitos, mas para eu virar um cidadão visto como alguém produtivo, eu preciso ganhar dinheiro, né? E o gestor, né, quando você pensa numa região metropolitana, quando você pensa tanto no município quanto numa região metropolitana, a integração desses três elos é fundamental. Eu tenho que dar uma educação, dar condições para que a pessoa com deficiência entre numa escola, tenha acesso aos conteúdos, possa ter uma formação adequada. Eu preciso garantir que lá na frente, na ponta, a legislação seja cumprida e essa pessoa consiga entrar nos edifícios para trabalhar, né? Independentemente até da lei de cotas, né? Eu nunca tive emprego pela lei de cotas. E para que tudo isso dê certo, essa pessoa precisa se deslocar pela cidade. Ela, o idoso, a mulher, a gestante, a pessoa temporariamente com algum problema, né? E assim por diante. Então, esse tripé é fundamental. Ok? Para frente. Bom, tecnologias. A gente está falando de inovação. Eu disse no início que a gente não pode pensar só em tecnologia, mas também pensamos em tecnologia. E a tecnologia tanto é a robótica, quanto são recursos mais simples e históricos, né? Vocês devem saber que o Braille é um sistema que permite ao cego ler e escrever. A Libras é um sistema de sinais, é uma língua. Na verdade, não é um sistema, é uma língua de sinais, com sintaxe, gramática. Também, o Brasil tem 2 línguas oficiais, que é o português e o Libras, tá? Que são recursos simples, que até hoje, por exemplo, se tivesse algum surdo, eu não sei se não deve ter, não sei se tem algum surdo ou alguém com baixa audição aqui na plateia, mas eu podia estou falando aqui há 40 minutos e a pessoa não ia estar me entendendo absolutamente nada, né? Se eu tivesse aqui um intérprete me ajudando, ele estaria traduzindo tudo que eu estou falando para a pessoa teria acesso aos conteúdos. Né? Então, voltando, essa proposta da gente dar um passo atrás ou ao lado, enxergar as coisas de uma maneira diferente, esse curso, se houvesse um aluno surdo, um servidor surdo que quisesse assistir, ele não poderia desfrutar desse curso. Então, esse tipo de coisa, poxa, não pensamos nisso. Não pensamos. Temos que admitir que, eventualmente, foi uma falha. Se tiver alguém surdo interessado em participar dos cursos do Inovadeira, ele não vai poder desfrutar, porque não tem um intérprete de Libras. É ruim, eu estou fazendo uma crítica? Não estou. Eu estou dando um exemplo concreto de como a gente, no dia a dia, acaba esquecendo dessas coisas. Né? Audiodescrição, não sei se vocês já ouviram falar. Audiodescrição é um sistema que permite, por exemplo, para um cego assistir um filme. É como se fosse uma cabine, é uma cabine com um intérprete, né, treinado, um profissional especializado, que descreve para um fone de ouvido, da mesma forma como uma tradução de língua, né, descreve para o cego, só num fone, quer dizer, só ele vai ouvir, não vai atrapalhar, mas ninguém. Aqui tem um sol se pondo no horizonte, numa praia, há coqueiros, um barco e um casal andando de mãos dadas. Pronto, ele já viu a cena. E aí os diálogos ele vai entender perfeitamente. O contexto do filme. Isso, no dia 1º de julho, agora, desse ano, entrou em vigor uma lei que obriga que as emissoras de TV transmitam 2 horas semanais de programação com audiodescrição, né, utilizando principalmente a tecnologia da transmissão digital. Né? Ainda é muito pouco, né, isso vem sendo... É uma lei que há 10 anos já estão... Mais uma vez, volto ao tema. A lei existe há 10 anos e só agora começou a ser cumprida. Né? E só 2 horas semanais.
o que é muito pouco, né? E até porque geralmente o pessoal coloca na madrugada, enfim, coisas desse tipo. Mas não é só aqui, não. Na Inglaterra é a mesma coisa. Pranchas de comunicação. Não sei se vocês também viram aquele filme Escafandro e a Borboleta, em que o rapaz conseguiu escrever um livro inteiro simplesmente piscando um olho, né? Com códigos que você utiliza para substituir a fala. E existem pranchas, inclusive, que as pessoas colocam na frente já com comida, bebida, banheiro, sair, ligar, telefone. Você facilita a comunicação simplificando, né? E há coisas mais sofisticadas. Ao invés de ser uma prancheta em que a pessoa aponte, há um computador que verbaliza aquilo, transforma aquilo em palavras, em sons, né? São tecnologias que já existem há bastante tempo. O transporte acessível, nem precisa falar. Quer dizer, ônibus, metrô, com plataforma ou com o piso rebaixado, que permitam o acesso. Okay? Problema muito sério no Brasil, aeroportos. Né? Eu não consigo viajar quase com a minha cadeira. Em voos nacionais eu não consigo viajar. Muitos deles. Porque as aeronaves não são homologadas para transportar uma bateria que pode ser ácida, que pode vazar eventualmente, como a baba do alien, e vai furar a carenagem lá do avião, e o avião vai cair. Fora isso, a questão do acesso ao avião, né? A Mara pode falar disso daqui a pouco, né? Que teve vários problemas, né? Em não ter o finger, né? Nem todos os aeroportos têm o finger, né? E não tem o lift, aquele sistema de transporte que levanta até a entrada do avião. Recentemente, um senhor de 71 anos teve um traumatismo craniano aqui, porque a cadeira ficava solta dentro desse carrinho. O carrinho teve que frear e a moça que estava junto com ele caiu por cima dele e a cadeira virou e ele bateu a cabeça, né, dentro do lifter. Por falta do quê? Primeiro, porque muitas vezes não existe nesse carrinho. Então, a pessoa tem que ser carregada, escada acima, né, para dentro do avião. O avião, as cadeiras são muito mais estreitas até do que essas daqui. Para entrar é uma dificuldade grande. Então, você tem ainda no Brasil, e não só no Brasil, vamos ser bem sinceros, problemas sérios de acessibilidade na indústria aeronáutica. Bom, temos os computadores, os softwares, leitores de telas. Vocês já devem ter ouvido falar que em muitos computadores você instala um software que é gratuito, inclusive, tem pagos e tem gratuitos, né, para que um cego simplesmente ouça o que está escrito na tela. Ele reproduz, né? Então ele consegue navegar. Tem muitos cegos programadores, né, tanto na Prodesp quanto na Prodan. Tem vários cegos que trabalham como programadores, né? A internet veio ajudar muito também. Você consegue fazer várias funções que antes você tinha que sair de casa pela internet. Isso ajuda muito na inclusão da pessoa com deficiência. Pode avançar. Então, aí são só exemplos, fotos, né? O ônibus com o elevador. Pode a próxima. Um sistema em que você, pelo movimento de cabeça e dos olhos, você consegue mexer o mouse e navegar pelo computador. Calçada acessível, né? Aqui à esquerda, esse é um projeto da Liberdade, aqui em São Paulo, né? Como é a calçada e como ela vai ficar depois de pronta. E aí nós temos várias soluções, quer dizer, você tem, nesse caso não, mas você pode acoplar a sustentabilidade, inclusive ambiental. Você faz uma calçada com 1,20 m de largura para passeio, que é o padrão exigido. Você concentra postes, lixeiras, coisas desse tipo num canto, que não atrapalhe essa circulação, e ainda consegue colocar uma areiazinha verde para que a água escoe e você ajude a evitar enchentes na cidade. Enfim, a calçada ela pode ser um elemento social muito importante. Se você, como gestor,
priorizar o pedestre, né, você vai estar priorizando a pessoa com mobilidade reduzida. É outro movimento importante de mudança de paradigma. Hoje em dia, os carros são priorizados. Nas regiões metropolitanas, você tem calçadas que são rebaixadas para o carro. E na hora que você rebaixa a calçada para o carro, você cria um degrau na calçada para o pedestre. Na hora dos serviços públicos, isso é muito importante. As empresas concessionárias, elas não atuam de uma forma coadunada com a gestão pública. Então, o que acontece? Um poste, um esgoto, ele é feito no meio da calçada, ou então na direção de uma guia rebaixada. Então, se nos municípios as prefeituras conseguirem ter um diálogo melhor com as empresas e as próprias secretarias conseguirem ter esse diálogo, quando forem realizar obras, você consegue resolver muitos problemas de mobilidade urbana na cidade. Pode avançar? Bom, Libras, os sinais, na verdade, isso aqui são letras, tá? É o alfabeto. Quando você tem a Libras, na verdade, um gesto ele tem um significado mais amplo. Ele pode significar uma palavra ou até um conceito. Você usa esses sinais só mais quando você quer dizer um nome, por exemplo, que você vai letra por letra, como se você estivesse soletrando. Mas, na verdade, um gesto ele tem um significado mais amplo. Pode ir? Aí a simulação da pessoa cega trabalhando com fone de ouvido e ouvindo o que a tela o que contém na tela em forma de som. Bom, vou falar um pouco das iniciativas do governo. Rede Lucien Montoro é uma rede que foi criada recentemente junto com a fundação da formação da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela tem um potencial. Quando ela estiver completa, em 2013, vão ser 19 centros de reabilitação, hospitais de reabilitação no estado de São Paulo, com potencial de concentrar uma rede de atendimentos de até 300 mil pessoas por ano, porque a ideia é que eles sirvam como referência para uma série de outros serviços de saúde que trabalham na questão da reabilitação. O CDHU teve esse projeto agora de se instaurar, desde da época do projeto arquitetônico, o conceito do desenho universal, inclusive nas moradias menores de interesse social. Isso foi muito interessante porque um dos argumentos que se utilizava muito para não implementar a acessibilidade é que, primeiro, você precisa aumentar a área. Então, eu vou precisar de um espaço maior. Então, não dá para fazer moradia popular acessível. É mentira. Dava, sim. Isso havia já exemplos, tanto do Brasil quanto de fora. E, finalmente, tanto o poder público foi sensibilizado que acabou mudando isso. E a CDHU foi a pioneira em implantar acessibilidade em habitações de interesse social. E a ampliação da área foi muito pouca. Você tendo numa edificação de 60 metros quadrados, você consegue fazer algo plenamente acessível. A Secretaria de Estado tem um projeto chamado Caravanas da Inclusão, que consiste em ir às cidades, algumas cidades do interior de São Paulo, do Estado, convidando, inclusive, as cidades vizinhas, para que levem gestores, levem vereadores, para que se discutam e se apresentem formas de implantar programas de acessibilidade municipais. Transferir essa tecnologia. Hoje nós temos no Estado 32 cidades com instâncias voltadas exclusivamente para a questão da acessibilidade e dos direitos das pessoas com deficiência. Então, você tem
Na capital já havia, foi a primeira secretaria criada pelo governador, o ex-prefeito Serra, né, enquanto prefeito, que depois, como governador, criou a Secretaria de Estado. Mas tem outros 32 municípios em que você tem ou secretarias ou coordenadorias voltadas para a questão da pessoa com deficiência. Então, isso também é interessante, que em municípios que não tenham nenhuma instância, que seja feito um esforço para se criar, porque a partir dele, a partir de uma instância dessa, você consegue emanar ideias e políticas públicas que vão se intrometendo aí nos outros segmentos, nas outras secretarias e conseguindo disseminar essa cultura da acessibilidade. Pode ir, por favor? Um exemplo que não é do Estado, que une a tecnologia e a política pública, é esse projeto de uma central de intérpretes de Libras, né? Aqui na capital de São Paulo, você tem 56 pontos em subprefeituras, algumas bibliotecas, em que um surdo, por exemplo, pode chegar sem nenhum acompanhante, tá? Ele vai ser encaminhado para um terminal de computador e, com uma câmera, ele conversa com uma central. E, nessa central, uma intérprete transmite as informações para ele, chama um funcionário público, por exemplo, de algum segmento, de alguma área em que ele tenha digamos, alguém que quer um alvará para um funcionamento de uma empresa, e ele é surdo, né? O responsável pela área é chamado ao lado do terminal e a intérprete que está ali na telinha conversa pelo telefone com esse servidor e faz a triangulação. Então, é uma solução simples, usando a tecnologia, tá? Que permite o quê? A independência da pessoa, né? Porque imagine, inclusive, uma pessoa surda fazendo um boletim de ocorrência, né? Digamos que uma pessoa tenha sido vítima de violência sexual ou coisa parecida. O grau de constrangimento dessa pessoa em tentar explicar o que aconteceu com ela para um policial, ou mesmo uma coisa mais simples, um médico, né? Imagina uma pessoa surda vai ao médico, ela vai ser examinada, o médico precisa que ela entenda a pergunta que ele está fazendo e, ao mesmo tempo, ela tem que conseguir explicar para o médico o que está sentindo, para que um diagnóstico seja efetivo. Então, a questão da comunicação é muito importante, tá? E isso pode ser solucionado tanto usando uma tecnologia de ponta, como essa, quanto um intérprete de Libras fisicamente ali presente, ou um treinamento em Libras para alguns funcionários de hospitais, delegacias de polícia, etc. Então, isso é política pública. É aí que a gente pode entrar, pensando nisso, introduzindo esses elementos. Próximo, por favor. Bom, vou falar de alguns poucos projetos em andamento. A Secretaria ela está criando, junto com a USP, Faculdade Veterinária da USP, um centro de excelência e formação de cães-guias. Aqui tem uma troca da imagem. O texto, desculpe, eu não revisei essa apresentação. Aqui, Centro de Formação de Cão-Guia, né, com a USP e a Faculdade Veterinária. Um cão-guia, no Brasil temos só 80 cães-guias, né, que todos eles são formados fora do Brasil. São geralmente cães americanos trazidos para cá, ou da Austrália, Nova Zelândia. São os principais países que têm tradição em formação de cães-guia. Então, é muito caro. E agora nós temos centros independentes aqui, escolas, né, de treinamento. Mas você compra o cão fora, traz para cá e ele faz uma adaptação. Adaptação do usuário ao cão, na verdade. E a proposta é que se crie um centro para conseguir doações de animais, treinar esses animais e fazer uma distribuição. Só voltando um pouquinho. Não, mais um. Volta mais um. Então, é um centro de excelência e inovação de tecnologia. Né? Esse centro, o CETI, ele vai ser formado também aqui com algumas universidades do estado de São Paulo, para que você estimule o quê? Desenvolvimento das chamadas
tecnologias assistivas. Tecnologia assistiva é tudo. É desde uma cadeira de rodas até um software, passando por vários elementos que ajudam na vida diária. Pode ser uma colher, uma pessoa que tem uma deformidade na mão, uma dificuldade motora, ela pode precisar de, por exemplo, uma colher que não seja reta. Ela pode ter tendo uma curva no talher, facilita para ela pegar a comida e colocar na boca, uma coisa simples, mas ela tem que ser feita. E o grau de particularidades no uso, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, você precisa ter estudos, precisa ter um desenvolvimento e precisa ter o quê? Uma economia de escala para que justifique empresas investirem e produzir esse material. Muitas vezes você precisa de pesquisas de ponta. Então, você precisa estimular que empresas façam parcerias com universidades para criar incubadoras, por exemplo, de pequenas empresas que vão estudar essas questões e desenvolver produtos sem pagar royalties, ou seja, produtos acessíveis economicamente para a população brasileira. Uma cadeira de rodas como essa aqui, hoje está custando 10 mil dólares, perdão, 10 mil reais. 10 a 12 mil reais. Se você conseguir produzir no Brasil, com investimento em pesquisa, uma cadeira por 2 mil, sei lá o quê, além de tornar o preço mais acessível para a população, você viabiliza, inclusive, que o governo passe a comprar quantidades maiores e fazer um processo de distribuição, ou seja, criar uma política pública nessa área. E isso também o governo vai fazer. O governo do Estado vai fazer com a USP e algumas outras universidades do Estado. O programa Notebook da Saúde também é um programa que, a médio prazo, ele pretende distribuir notebooks para pessoas em reabilitação, com acesso facilitado à internet e mesmo softwares para que ele opere esse notebook, ou se ele precisar de alguma adaptação para a mão, ou com os olhos, enfim, tecnologias que já existam, tá? Mas que permitam o quê? Um contato com a rede Lucy Montoro, para que o fisioterapeuta, por exemplo, possa orientar sessões de fisioterapia à distância. Para que o cuidador dessa pessoa possa ser treinado também à distância em como fazer a transferência, qual a melhor maneira de lidar com essa pessoa, tirar da cama, colocar na cadeira, dar um banho, levar ao banheiro. Esse é um outro projeto que está em andamento. E são só exemplos de ideias que surgiram, inovadoras e que vão se tornar realidade até o final dessa gestão. Pode avançar? Concluindo, é isso. Quer dizer, eu acho que essa mudança de paradigma que nós pretendemos ajudar a criar é permitir que a pessoa tenha um ciclo de vida, que lhe permita alcançar a cidadania e que passa por aquilo que eu falei. Ele tem uma formação, ter trabalho, o trabalho leva à independência, a independência leva ao consumo. O consumo torna esse ser visível socialmente, e com isso ele ganha o respeito e finalmente alcança a cidadania, que é o que todo mundo deseja, e principalmente o gestor público tem a obrigação de auxiliar. É disso que se trata quando você quer ser servidor público. É disso, é ajudar as pessoas a alcançarem a sua cidadania. Esse é o nosso papel como gestores, e acho que é isso que a gente pretende fazer. E a melhor maneira para isso é o quê? É inovar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de nos relacionarmos com os problemas que são apresentados no dia a dia do trabalho. Tá? Eu acho que basicamente essa é a mensagem. Pode avançar só para a conclusão. O passado, nós temos que mudar, temos que inovar, porque o passado era igual à exclusão. A vida mudou. Eu participei dessa mudança, eu vi essa mudança acontecendo. Agora, o que falta é cristalizar isso na mente das pessoas
e para que isso esteja presente em todo momento, e não só quando você vai pensar na questão da acessibilidade. Né? Ontem, eu também, só finalizando, participei dessa discussão com arquitetos. Na terça-feira, houve uma CPI na Câmara, está havendo uma CPI na Câmara Municipal sobre acessibilidade, e as faculdades de arquitetura foram convidadas para as 2 sessões. As faculdades de arquitetura não apareceram nas 2 sessões. O que se ia discutir nos 2 locais, nos 2 fóruns? Por que o desenho universal e a acessibilidade não faz parte da grade curricular obrigatória das faculdades de arquitetura desde a graduação, e não só na pós-graduação ou como aulas optativas? Né? O fato deles não terem aparecido nessa discussão é sintomático. Eles ainda não deram esse passo ao lado para enxergar a coisa de uma maneira diferente. Né? Ainda se pensa na acessibilidade como uma coisa de interesse de minorias, né? E que também profissionalmente deve interessar só um grupo de especialistas. Né? Não está introjetado, né, ainda em todo o sistema de ensino de arquitetura essa questão. E acho que a gente pode admitir aqui que nem no serviço público isso acontece. As cidades ainda são projetadas e os projetos individuais de cada secretaria de governo muitas vezes não têm a visão da acessibilidade desde o início. Eu acho que se a gente conseguir sair daqui, pelo menos motivados a pensar dessa forma, acho que aí valeu a pena a gente ter ficado aqui, vocês terem me ouvido durante esse tempinho e eu ter vindo aqui falar. Tá bom? É isso, obrigado. Queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência está à disposição para qualquer tipo de parceria, para a gente voltar a falar do tema, para a gente poder, inclusive, participar da formação de profissionais. Né? Nós temos especialistas na área de educação, na área de arquitetura, na área do direito, na área da comunicação, para poder ajudar a colocar essa semente aí da acessibilidade no dia a dia, não só em fóruns específicos, em cursos específicos. Tá bom? Obrigado, mais uma vez. Um bom dia para vocês. Muito obrigada, Luiz. Agora, então, nós faremos uma pequena pausa para o coffee e em seguida retornaremos com a Mara Gabrilli, tá bom? Muito obrigada.